Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do F5 Podcast, o podcast mais atualizado aqui da região do Cariri. Eu me chamo Rodrigo. E eu me chamo Lucas, boa noite. E este é mais um episódio, né? O episódio número 2. Faço um agradecimento especial a todos que nos acompanharam no primeiro episódio, no episódio que está no YouTube. Inclusive, siga a gente nas redes sociais, caso você queira e tenha interesse de ver, o episódio vai estar lá, o nome marcadozinho para vocês verem, tá certo? E também eu faço um agradecimento especial à Lux Story, que foi a galera que nos disponibilizou os inlights, né, para a gente estar fazendo uma gravação com um pouquinho mais de qualidade. Peço para que vocês possam seguir eles lá, o arroba vai estar aqui na descrição também, mas eu falo também que é lucasstory.sd. Sigam eles lá, tá certo? Pessoal, e a nossa convidada de hoje, eu tô aqui com o currículo dela e é bastante extenso. Confesso que eu tenho que usar uma colinha aqui, que realmente é muito grande, tá? Então vamos lá. Ela é pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Ela tem a formação no atendimento educacional especializado. Ela é formada em aperfeiçoamento em educação inclusiva. Tem a sua formação também na avaliação do perfil psicoeducacional no sujeito do TEA. Ela tem a formação no programa especializado em neuroaprendizagem, formação raciocínio clínico na avaliação psicopedagógica e CEO do Núcleo Despertare. Então, o nome dela, Ana Lúcia Lemos Soares. Ela está aqui. E aí, a gente, para começar esse bate-papo, Ana Lúcia, eu gostaria de saber como foi toda a sua trajetória, desde a sua infância mesmo, né? A trajetória de adolescência até a fase adulta. Como foi toda essa trajetória, até chegar onde ela está hoje em dia, né? Tá hoje. Se foi difícil, se foi fácil, se teve o apoio de alguém ou não. Como foi? Fica à vontade para se apresentar também. Boa noite, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dividindo esse espaço. Em ser a primeira convidada de vocês é uma honra, né? E é isso. Todo começo tem que ter o primeiro passo, né? Vocês estão nessa caminhada, um dia vai ser vocês que vão falar sobre como tudo começou, né? Então, eu me chamo Ana Lúcia Lemos, né? Sou a caçula de uma família de 5 irmãos, né? Um irmão e 4 mulheres. E nossa família é uma família que gosta de muita festividade, nós somos um pessoal assim muito festeiro. Isso veio da parte do meu pai, que nós não tivemos a boa sorte de conviver com ele muito tempo, inclusive eu, principalmente por ser a caçula, né? Quando o meu pai veio a falecer, eu só tinha 7 anos. E aí nós tivemos que seguir a vida, né? E nesse processo a gente foi fazendo o que ele deixou por herança, a educação, que era uma das coisas que ele mais falava. A herança que eu vou deixar para vocês vai ser a educação. E hoje eu e todos os meus irmãos, todos seguimos e enveredamos pela a educação, né? Tanto que minha linhagem na educação foi a pedagogia, que a pedagogia ela chegou em mim assim, de uma maneira até inesperada. Na época eu queria ser psicóloga, mas aqui na região não ofertava a faculdade, tinha que ir para a capital, e por motivos financeiros eu não podia ter esse sonho de ir para a faculdade. Mas ficamos por aqui estudando, fiz toda a minha trajetória da minha área educacional na escola municipal, na escola pública, e eu sou muito grata a isso, pela escola pública, né? E depois de muito tempo, depois que eu já tinha casado, já tinha minhas filhas, eu não tinha perdido o sonho de fazer minha faculdade. E eu fui fazer minha faculdade com 32 anos. Que foi a minha pedagogia, e eu escolhi a pedagogia porque era a única que tinha para fazer. Mas eu sempre enveredei pela educação, e desde os 16 anos eu já estava inserida
a trabalhar como educadora. Exatamente. Você inserido no meio da educação em si, né? Exatamente. E quando comecei a fazer a pedagogia, eu me apaixonei. Me apaixonei pela pedagogia, fiz toda a minha graduação, né? E assim, quando eu terminei a graduação, eu não vou ficar mais sem estudar. E aí apareceu a psicopedagogia, que é uma linha de duas graduações juntas, que é a pedagogia e a psicologia, é a união delas duas. E eu vou fazer isso aí, porque eu já tenho a psicologia junto, que era o que eu queria fazer primeiro, eu já fiz a pedagogia e também me apaixonei, e aí a psicopedagogia, ela me deu assim um suporte muito grande, não só na vida educacional, mas também como na minha vida pessoal. Ela me ajudou muito, porque ela trabalha com as dificuldades de aprendizagem, e aí eu me modifiquei muito com a psicopedagogia, né? E a psicopedagogia me trouxe um patamar também empresarial, né? Como o Lucas falou sobre a minha empresa, que é o Núcleo Despertare, e foi a pedagogia que me levou a ela, em abrir esse espaço. E daí, antes de abrir esse espaço, sim, abri meu espaço e fiz a neuropsicopedagogia, porque ela é bem recente, né? Tem uma certa diferença entre a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, e se tem, qual é ela? O que é que diferencia das duas? A psicopedagogia, ela vai trabalhar a aprendizagem humana. E a neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar a aprendizagem, só que ela vai estar relacionada ao sistema central do cérebro. Vamos trabalhar bem mais as crianças que já vêm trazendo transtorno, certo? Enquanto a psicopedagogia, nós vamos trabalhar a aprendizagem no geral. É mais comportamental, é tipo isso ou não? Não, porque nós não trabalhamos comportamento, a gente trabalha a aprendizagem mesmo em si, mas a gente vai focar mais como o ser humano aprende. Sim. Certo? A psicopedagogia, como o ser humano aprende. E na neuropsicopedagogia, a gente vai trabalhar pelo viés das questões do sistema central nervoso. Certo. Mas fala mais um pouco desse período que a senhora fez a faculdade, se existiu alguém que influenciou você a fazer a faculdade ou não, como foi, só tinha essa oportunidade de curso, como foi? Explica detalhadamente se teve alguma influência mesmo, assim, de alguém. Não, a faculdade realmente era um sonho meu. Eu sempre pensei em fazer faculdade, é tanto que eu demorei muito. Eu só vim fazer faculdade depois que as minhas filhas nasceram, porque eu não tinha condições, né, financeiras para bancar uma faculdade fora do estado, fora da nossa cidade, ter que ir para a capital. Você comentou que até então aqui na região ainda não tinha, né? Não tinha. Os cursos que tinham na época, geralmente, você lembra mais ou menos quais que eram? Não eram as áreas que você queria, no caso. Era mais voltado para a questão da educação, mais áreas específicas, como letra, geografia, né? E a URCA era quem era a faculdade assim top, inclusive minha irmã, antes de meu pai morrer, ela já frequentava, porque ele tinha muito esse querer que a gente cursasse, todo mundo fizesse uma faculdade, né? E antes dele morrer, ela já estava na faculdade. Que naquela época, uma pessoa que estava na faculdade era assim uma glória, né? Uhum. E aí eu estudei até o ensino médio e tive uma parada muito grande e de repente apareceu essa oportunidade, como eu tinha falado. A pedagogia, ela não foi totalmente uma escolha, porque só tinha aquele curso que eu pudesse fazer, só tinha aquele curso. Então eu não tinha como escolher, eu queria fazer uma faculdade. O processo de fazer essa questão da faculdade, você falou que teve um período entre o ensino médio até você fazer. Foi meio complicado? Aprendizado, estudo em si?
Porque tipo, você já estava numa vida totalmente diferente do que você esperava, né? Você parte do não, estou fazendo faculdade, você já falou que já estava com suas filhas já. Foi desafiador essa questão de dividir, conciliar entre sua vida pessoal e a Estudar, faculdade? né? Foi muito desafiador. Muito desafiador, mas uma coisa que eu sou muito aplicada, eu me considero muito aplicada, principalmente assim em estudar. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de ler, né? E realmente era um sonho fazer a faculdade. Certo. E quando eu entrei para fazer a minha faculdade, foi muito desafiador, porque eu ainda tinha que ir nos finais de semana, era quinzenalmente, nos finais de semana, e eu tinha que pegar um ônibus, estrada carroçal, e eu não tinha assim, noção do que era andar em cima de uma caminhoneta, eu acho que era o nome, que era aqueles carros com a traseira aberta. E no começo, quando eu chegava em casa, eu chegava muito dolorida, porque eu tinha que me segurar, porque não tinha onde se segurar. Eu não fiz aqui no Juazeiro. Eu fui morar em Lavras da Mangabeira, no distrito de Quitaiús. Sei. Voltei para a educação, né, para ser minha primeira profissão, que era ser professora. Voltei professora lá, e aí foi lá que apareceu essa turma para fazer pedagogia. E aí eu me inscrevi. E toda noite, depois que eu colocava as meninas para dormir, era que eu ia estudar. E na hora do almoço também, eu também ia estudar. E muito assim apreensiva, porque eu ficava, meu Deus, se eu não passar, porque tantos anos parada, né, sem estudar. Gera uma certa insegurança, né? Rapaz, será que vai dar certo? É um desafio, né? E tudo foi muito desafiador, porque eu precisava, para prestar o vestibular, a gente teve que ir para o ICOR, para prestar o vestibular lá, em cima de novo de uma caminhoneta, né? Saímos, acho Isso que era o quê? Quantas horas até chegar lá? Umas 2 horas? era por aí. E a gente rezando, porque era uma turma lá da cidade, né? Era uma turma, eu acho que de umas 10 a 12 pessoas que também estavam prestando o mesmo vestibular, e todas muito apreensivas. E quando nós recebemos o resultado, meu nome não veio na lista. Aí eu não consegui passar, e tanto que eu estudei, aí foi que as meninas pegaram e entraram em contato comigo, aí falou, o pessoal estão querendo saber, porque eu era nova lá, né, no distrito, e não conseguiam saber de onde que eu era. Não sabia de onde que eu era, por eu ser nova lá. Aí foi que as meninas disseram, não, ela faz parte lá do nosso distrito, lá do distrito Quitaiús. E aí, né, eu consegui adentrar. Aí o desafiador era os finais de semana realmente, que a gente tinha que sair muito cedo, e a gente ainda voltava. A gente saía de casa umas 6 horas da manhã, e passava o dia por lá e voltava. E no domingo a gente tinha que retornar. Aí terminava de meio-dia. Tinha a época do sol, né? Agosto, setembro, não tinha coberta. A gente chegava assim, vendo quando abria a porta de casa, as estrelinhas piscando. Um sol muito quente. Mas nesse caso aí, você está narrando a sua graduação ou já é a pós-graduação? Não, aí é minha graduação. Graduação. Porque eu fiquei assim, me perguntando em relação aos finais de semana, né, que você falou. Que aí hoje a gente tem esse formato para as pós, né? Isso. Mas acredito que por ser um distrito pequeno e tudo, acho que era o formato que na época tinha, né? E as coisas estavam começando a se crescer também, né, na região. Porque na época foi uma forma de trazer, porque as cidades não tinham, vamos dizer assim, núcleos, nem como hoje a gente tem várias instituições. Essas estruturas, né, para receber as instituições. Né? Para agregar, elas faziam esses polos, né? Sim. Aí trazia a graduação, mas eu fiz, foram 4 anos, tá? Detalhe, foram 4 anos, e nas férias nós tínhamos um intensivão, aí eram 15 dias. Nesse todo dia. Todo dia. Nossa. Mas e como era que fazia essa questão da tomar de conta das meninas e como era esse processo? Deixavam com alguém? Eu sempre tive uma rede de apoio, né?
A minha mãe, ela passou muito tempo assim morando comigo e as meninas. E depois como ela já estava numa certa idade, eu sempre tinha uma pessoa, né? Chamava uma pessoa para ficar com as meninas também no final de semana, para que eu pudesse ir, porque naquela época não tinha celular, o telefone da gente era Tudo um era- orelhão que tinha na esquina. Tudo era mais burocrático, né? Cartãozinho pra ligar as unidades, né? Na época, meu Tudo Deus. muito rápido, tudo muito baseado assim, muita oração, né? Sair de casa confiante assim em rezar e dizer, ai meu Deus, protege que não aconteça nada, mas graças a Deus eu consegui concluir e foi assim o pontapé inicial, né, para o sucesso. Eu gostei bastante assim de ter passado toda essa trajetória porque ela me fortaleceu bastante. Pode terminar. E foi aí que chegou, né? Eu fui embora de Quitaiús, recebi um convite para ir morar em Iguatu, totalmente fora do que eu vinha fazendo, né? Totalmente fora da minha área. E passei um ano lá em Iguatu. Então, no caso, você passou os 4 anos, passou em Quitaiús. Foi. Em seguida, assim que se formou, foi depois que você formou, você recebeu essa oportunidade, você foi direto para Iguatu. Foi. É. Mas, detalhe, eu era concursada lá, tá? Lá em Quitaiús, eu era concursada. Mas aí, por algumas questões, eu não estava dando certo. E também por conta das meninas, assim, já estavam começando a crescer e aí eu não tinha muita abertura na educação. E aí eu resolvi ir para o Iguatu. Aí passei só um ano lá. Aí retornei, que eu sou juazeirense, como diz o pessoal da Gema, nasci, me criei aqui, então eu retornei para cá e voltei para a educação novamente. A educação sempre me chamou, né? Aí voltei para a educação. Aí assim quando eu cheguei, lá em Quitaiús, eu já tinha feito a inscrição para fazer a pós em psicopedagogia, mas não apareceu. Mas quando eu cheguei aqui, na primeira oportunidade que eu vi que tinha essa pós, em 2005, aí eu abracei, né, juntamente com minha irmã, e a gente foi e fizemos a pós-graduação em psicopedagogia. Né? Essa área, essa atuação aí da pedagogia, você sai de Quitaiús e vai para o Iguatu, atrás de realmente exercer a profissão para aquele que você tem estudado, né? E aí você passa um ano no Iguatu, vem para o Juazeiro, quando você chegar aqui, foi em 2005, é isso? Pronto. Como é que você faria assim, uma comparação do cenário voltado para a pedagogia Juazeiro e a demais região? Como era? A pedagogia aqui tinha mais margem de crescimento ou ainda estava um pouco atrasado, ou as outras Comparado cidades? a onde tava, Sim, né? comparado com Quitaiús e Iguatu. Não, porque o sistema educacional, ele tem uma montagem para cada nacionalidade, né? Então, assim, Hoje está mais em voga, assim, o que a gente vê aquela outra cidade, ela está vendo também, porque nós agora temos a BNCC, que é como se fosse um ponto de partida para que a gente siga, né? Uma Bíblia para a gente seguir. Uma regulamentação. Assim falando. Antes lá, nós não tínhamos tanto essa regulamentação, mas a gente seguia assim quase o mesmo fluxo. A única diferença que existia é porque Juazeiro sempre foi uma cidade bem desenvolvida, então as coisas chegam primeiro aqui. Depois, com o passar do tempo, se distribui para lá, né? Exatamente. O meu diferencial, quando eu fui morar em Quitaiús, foi justamente porque eu tinha já uma trajetória de vida aqui, porque aqui tudo é bem mais, assim, mais rápido, né? O desenvolvimento é mais rápido. E quando eu cheguei lá, eu era aquela pessoa que eu tinha uma mente mais aberta para certas coisas, porque eu já tinha vivenciado aqui no Juazeiro. Mas a educação, ela tem
esse leque de ser essa abertura para todos os lugares. Então, no caso, foi bem mais fácil você desenrolar por lá, justamente por teve essa acessibilidade aqui, né? Essa desenvoltura aqui, foi bem mais fácil você se adaptar por lá. Sim, na área, né? Interessante. Na época, o curso, assim, como era visto? Porque antigamente, né, Rodrigo? Tinha os cargos-chefe, né? Como fosse isso, né? Tinha que ter um advogado na família, sim. tinha que ter um médico na Sempre família, né? Até que não mudou muito comparado a hoje em dia, né? Não mudou muito, mas a pergunta é, existia já um olhar assim para pedagogia ou era um curso desconhecido? Não. Tinha preconceito? Não, pelo contrário. Na época a pedagogia estava em ascensão, porque foi a época que a gente começou a perceber, a gente que eu falo assim, o sistema começou a perceber que a pedagogia era o carro-chefe, principalmente da educação infantil e do Fundamental 1. Então, tinha professores que tinham feito a sua graduação em outra disciplina, como, por exemplo, geografia, e precisou ir fazer a pedagogia. E hoje eu ainda digo assim, ser professor teria que todos, mesmo que fosse de áreas específicas, passar pela pedagogia, porque ela abre muito, assim, as portas, porque ela dá a metodologia em si de como se trabalhar, né? E as outras áreas, como o nome já diz, é específico. Eu sou professor de matemática, mas eu não vou ter as áreas voltadas para a parte pedagógica. Você vai estar aprendendo a matéria em si, mas você não vai estar aprendendo a como lidar e como passar essa matéria para a criança em si, né? Isso, porque eu não vou ter a parte pedagógica, né? Falando sobre a questão pedagógica. Entendi. Então você, só para recapitular aqui para o pessoal que está assistindo aí, a sua trajetória. Você nasce no Juazeiro e aí faz todo o seu ensino médio aqui, vai para Quitaiús, faz o ensino superior, vai para Iguatu, depois de Iguatu retorna para Juazeiro, vê se consegue realmente atingir uma margem maior, no caso, né, na profissão. Não é nem a questão de atingir, eu acho que é porque Juazeiro é meu berço, né? E assim, já que onde eu passei não tinha conseguido dar esse encaminhamento, e como minha família estava toda aqui, né? E as minhas filhas ainda muito pequenas, minha mãe ficava muito preocupada, aí me fez assim, voltar. Não, então volta. Volta porque é como se diz, aqui é a sua casa, né? Sim, Exato. Aí vamos voltar. E voltei. Mas quando eu voltei, eu já voltei com o intuito mesmo de retornar para o que eu sempre gostei de fazer, que foi a área de ser professor, né? E consegui já adentrar e já consegui ir para a psicopedagogia. Mas, tipo assim, essa questão do trabalho, como é que eu vou explicar? Para a época, sempre foi fácil a pessoa a pessoa já ser formada na área, arrumar um emprego, já era fácil de se conseguir, ou é como hoje em dia, que a pessoa muitas vezes já é formada e tem essa dificuldade de procurar, de se encaixar na própria área que ela foi formada? Eu acredito que lá atrás teve mais uma facilidade, porque hoje a gente tem uma abertura de muitas faculdades. É tanta coisa que o leque fica tão aberto que fica difícil de você exercer. Muito público, né? Muitas áreas assim abertas. Hoje eu tenho uma dificuldade, voltando assim em relação à minha empresa, de 2 profissionais. Porque mas é questão de capacitação, você acha, ou não? Porque esses cursos não tinham aqui na região. E como esses 2 profissionais, eles cresceram muito, né, com o advento das crianças do neurodivergentes, algo foi que aconteceu, ficaram assim como ouro. Aí agora que estão vindo faculdades colocando esses 2 cursos. Então, eles estão em alta, né, porque não tinha antes, eles estão em alta. E lá atrás, o que acontecia era que tinha poucas pessoas também graduadas, muito pelas questões financeiras, né?
e outros pela concorrência, porque aqui a gente, quem era a nossa faculdade, quem é ainda era a URCA. E quando você ia participar de uma seleção na URCA, que você passava, meu Deus do céu, era assim realmente porque você estava um top. E isso aí é bem interessante, porque eu também já cheguei a fazer vestibulares para a URCA, né? Fiz alguns. E realmente, antigamente, eu terminei o ensino médio no Instituto Federal. Aham. Então, quando a gente terminava o ensino médio, a gente já tinha um direcionamento realmente para fazer o Voltado pra fazer vestibular vestibular, para a né? URCA, né? Mas hoje, eu acredito que aqui na região a URCA ainda seja uma faculdade que trabalha no vestibular, né? Ela ainda Ela não é se muito bem aproveita. requisitada. Ela é bem requisitada ainda. Ela ainda é uma faculdade que não entra pelo Enem, pela nota do Enem. Eu acho que aqui na região é a única que ainda trabalha no sistema de vestibular, né? Mas antigamente, quando nem tem Enem ainda, os vestibulares era o bicho de sete cabeças, né? Assim, vocês falar. Foi por isso que eu me apressei a fazer minha pós, porque eu já estava um pouquinho em defasagem em relação à caminhada, porque eu já entrei na minha graduação um pouco tardia, e aí eu me apressei logo a fazer a minha... Sentiu a necessidade de se adaptar, né? e evoluir, né? Porque tinha muita gente novo já no mercado, né? E a experiência da caminhada também ajuda muito, porque quando você entra e você faz muitos cursos, você tem por obrigação fazer a formação continuada de professores. E aí eu estava constantemente nessa formação continuada, né? Mas aí quando eu tive essa quebra de um ano, que eu fui para uma área totalmente diferente da minha, que foi uma área empresarial voltada para lazer, mas eu fui como gerência, e a pedagogia ela dá essa parte de empresarial, mas eu não me adaptei àquele mercado. E vi que ali não era... Você sentiu que não, aqui não é para mim não. Mesmo eu usando a minha pedagogia, porque a pedagogia ela dá esse leque, como a psicopedagogia também, dá esse leque de abertura, eu não me adaptei ao mercado, a esse tipo de mercado. E quando eu voltei, eu já voltei pensando, eu já sei realmente agora o que é que eu quero. E eu já voltei outra pessoa, ninguém se molha no rio duas vezes, né, na mesma água. Então já voltei outra pessoa. E aí foi quando eu comecei a engrenar realmente na minha área e a pensar como que eu ia fazer para ter essa evolução. E aí a psicopedagogia me ajudou. Eu comecei, assim, quando eu terminei em 2007, eu já participei de um grupo de psicopedagogos que tinha aqui na região do Cariri, que esse grupo era um grupo que era para trabalhar com crianças carentes, que estavam com uma necessidade nas dificuldades de aprendizagem. Aí eu já pulei para dentro, né? E aí foi onde tudo começou realmente, onde eu pensei assim, pronto, é aqui que eu quero fazer a minha carreira e é aqui que eu vou ficar. Mas eu ainda fazia um vínculo, eu nunca deixei a educação. Há um ano atrás, eu ainda estava como professora realmente, fazendo as duas partes, né? Como psicopedagoga e como professora. Aí eu saí realmente assim da escola. Hoje eu estou na escola só como professora das pós-graduação. Até sábado eu dei aula na pós-graduação de psicopedagogia, né? Aí eu estou como professora ainda nessa parte. Interessante. Fala um pouquinho pra gente a respeito do empreendedorismo. Hoje você tem sua própria empresa, né? Como é o nome da empresa? Núcleo Despertar. Pronto. Como foi esse processo para você de entrar nesse ramo e como é que foi, como é que eu posso explicar? Como é que foi para você essa questão de empreender, sendo mulher, nos tempos de hoje? Foi difícil para você conseguir abrir esse negócio? Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Na verdade, o empreendedorismo feminino, né? Exatamente. O empreendedorismo feminino, como tudo dentro da história, é voltado assim para a questão da evolução, né? O empreendedorismo feminino, realmente, ele veio pela necessidade também da mulher ter o seu campo, ter a sua vez.
né, empreender, ter aquele lugar também dentro do trabalho. Mas não é uma coisa fácil, porque é uma concorrência desleal também. A gente ainda vê assim, a mulher e o homem com o mesmo cargo de chefia e a mulher ganhando menos. Sim. Né, do que o homem. A gente ainda tem essa concorrência que a gente até possa dizer desleal por conta dessa questão. Não se tem essa igualdade ainda, né? Não se tem. Mas no caso, você fala em relação à credibilidade, é isso? E a questão financeira também, né? Sim. A credibilidade, porque sempre pensa, não vamos colocar uma mulher para colocar no cargo de chefia, porque a mulher, ela nunca é só o profissional, porque ela é mãe, né? E a carga é bem maior do que ser pai. Assim pensa, né? Quando se volta para o empreendedorismo, a mulher tem toda a questão de saúde que envolve todo mês. Tem todo um certo preconceito a respeito disso, né? De achar que a mulher só deve trabalhar em certas áreas. E que ela vai faltar muito ao emprego, porque o filho vai adoecer. Porque ela todo mês precisa de ter os seus desconfortos, né? E isso aí é tão verdade que os cursos de psicologia, por exemplo, né? A maioria é mulher, né? E aí quando tem um homem, né? A pessoa Já fica... tem esse né? estigma, né? De achar que, tipo assim, tal curso é para tal pessoa. Dentista tem que ser mulher. Inclusive, né? Na psicopedagogia a gente tem pouquíssimos homens. Pouco é contado assim aqui na região do Cariri. Mas você acha que é por conta justamente desse preconceito em si ou é porque é a falta de interesse mesmo? Não, acredito que... Os dois. Eu acredito que seja mais pela questão do trabalho em si, né? Porque a gente atende crianças... Agora não, porque a psicopedagogia, ela tem um caráter de atendimento que vai da infância até a velhice. Mas... quando se começou, só era mais a criança e o adolescente. E agora a gente já está começando a ir para outros âmbitos, mas nós não temos muitos psicopedagogos. Né? Aqui na região. Aqui na região, os homens não adentraram muito. Eu acredito que porque seja aquela coisa de criança, tá com a criança cuidando, e até a criança também, né? Porque na educação infantil, é raro a gente ver um professor. É algo mais cultural também, né? Essa questão de sempre ter a mulher com um papel. Uma mulher consegue ensinar bem melhor do que o homem. Tem essa questão cultural também, né? Com certeza. Com certeza. Mas o que é que faz um bom psicopedagogo? Ou uma psicopedagoga? Com que ele se destaca. Porque deixando de lado assim a questão do homem ou da mulher, Sim. né? Qual é assim a referência que você usa para dizer aquele psicopedagogo ali é bom, ele é referência? Quais são os critérios? Olha, assim? Eu vou falar assim que não só para a psicopedagogia, mas para todas as áreas. Você precisa ser o profissional. Primeiro, a questão da ética, que é muito importante em todos os âmbitos, né? Sim. Levar em consideração sempre a ética, né? Em todos os âmbitos. Exatamente, que é o carro-chefe, você trabalhar com ética e dedicação, determinação. Se entregar pela causa, né? Exatamente. Sim. Eu acredito que em todas as áreas. Na psicopedagogia, a gente sempre relata muito assim, a questão de que precisa se estudar. Tem que estar sempre estudando, porque é muito rápido a evolução, né? As questões das literaturas, né? Da evidência científica, que está muito assim... E muda muito rápido, realmente é verdade. Muita mudança, mas é isso. Interessante, né? Porque esse ramo da psicopedagogia... a gente vê muito pouco, né? Sim. Assim, que eu falo em relação... Eu acredito que você começa a conhecer mais quando você realmente precisa entrar, né, naquela situação. É diferente daquela correria que tá no dia a dia, que a gente vê médico, que a gente vê enfermeiro, advogado, né?
Mas quando é que a gente precisa de um neuropsicopedagogo ou de um psicopedagogo já é uma coisa mais restrita, né? Que a gente tem que sair, ir atrás, procurar, né? A nossa atuação, ela tem um vínculo ligado à educação, certo? Então, a gente precisa, sim, trabalhar com a escola. Quem é meu público? São as crianças que estão na escola, porque o nosso trabalho, tanto na psicopedagogia como na neuropsicopedagogia, é trabalhar as dificuldades de aprendizagem. Então, quem é que está com dificuldade de aprendizagem? São as crianças que estão na escola. Então, esse é meu público. Então, por isso que eu tenho muito, assim, essa raiz ainda da escola, porque eu preciso entender as coisas da educação para poder eu fazer uma boa aplicação como psicopedagogo. Hoje, o psicopedagogo ele já está sendo bem solicitado. Já tem uma abertura maior. Né? Os métodos. Teve algum fator específico que fez com que teve essa requisição maior os psicopedagogos? A pandemia, ela trouxe esse resquício da criança ter uma dificuldade maior de aprendizagem, Justamente porque também na época o pessoal era em casa, né? era o formato online. Foi um desafio, foi um desafio. No caso, você falou o Núcleo Despertare, já tem quanto tempo no mercado a empresa? 5 anos. 5 anos, então vocês praticamente nasceram na pandemia, né? Exatamente. Então deve ter sido... Pronto, como foi esse... Sobre a questão do empreendedorismo, né? Foi bem nessa época. Foi o maior desafio, acredito, que a gente teve, porque quando nós iniciamos, abrimos nossa empresa, com 6 meses a pandemia chegou. E era um formato... Aquele choque, né? E um formato assim, todo mundo, né, tinha que aprender a trabalhar online. E para você trabalhar uma criança com dificuldade de aprendizagem no online é um desafio. Primeiro porque tem crianças que não conseguem, né, ficar muito tempo na tela, como tem crianças que fica tempo demais. É questão de distração também, que dificulta? Porque tem alguns transtornos que traz muito essa questão da distração, da falta de atenção, né, da hiperatividade. Também celular já tá, celular, ou rede social, qualquer meio digital já está mais atrelado à área totalmente nada a ver, né? Tem essa divisão, que a pandemia, querendo não juntou as duas, né? Isso. E aí nessa época, foi a época que a gente abriu nossa empresa e aí começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar de repente, bum, pandemia. Só que a gente conseguiu atravessar. Nós não fechamos. Nós mudamos o formato, né? Os atendimentos não dava para acontecer. Nós começamos a fazer formação. E aí também a gente pensou num projeto social, que é a nossa clínica, ela tem uns eixos, né, que é o eixo clínico, que é para trabalhar realmente a parte clínica, temos o eixo social, que é para trabalhar com uma classe social, e temos o eixo formação. E aí nós pensamos, agora qual eixo que a gente vai trabalhar? Que o clínico não vai dar, né? Aí nós juntamos o eixo formação com o eixo social. E pensamos, por que a gente não começa a passar o nosso conhecimento para aquelas pessoas que ou estão terminando após em psicopedagogia, ou já terminaram e não tiveram a oportunidade de ir para a clínica, porque não conseguiu assim entender o que é que vai fazer lá. Que também não tinha como também, né? Fazer justamente por conta da pandemia, né? Isso. Essa limitação. Aí nós pensamos em fazer o que hoje a gente tem, a Clínica Solidária Despertar, que é uma clínica que faz a formação de psicopedagogos e agora neuropsicopedagogos,
a gente faz os estágios com esse pessoal. Ele entra em contato e a gente faz todo o formato juntamente com a família, a criança. Primeiro, lá na pandemia, nós começamos com a parte teórica, porque a gente não podia fazer a parte prática, né? Não tínhamos como fazer a parte prática, e nós passamos a fazer a parte teórica, e foi o tempo assim que começou a pandemia, passando, quando foi para a gente fazer a parte prática, aí a gente já conseguiu ir para a clínica realmente. E hoje, hoje a gente assim fica muito satisfeito em a gente não ter fechado nossas portas, porque muitas pessoas, muitas empresas que já estavam no mercado, empresas que já tinham um reconhecimento, né, fecharam, e a gente conseguiu atravessar esse momento. E você nota, Rodrigo, que apesar da pandemia, elas tiveram essa estratégia, Sim. né? Você teve essa estratégia de continuar o trabalho de forma online, que foi essa formação, né? Que foi tipo prestar um auxílio para quem estava querendo entrar na área nessa época. E foi uma época realmente que estava todo mundo em casa, estava todo mundo, eu acho que uma certa depressão, né? Sim. Querendo sair ou buscar alguma coisa que realmente saísse Todo mundo é muito daquele de mundo. movimento, né? E quando você tá preso num lugar, dá nisso. Então funcionava de forma online, vocês se reuniam, escolhiam o dia da semana e faziam aquela formação. Era assim. Né? Era assim. Quando ela falando aí, Rodrigo, e eu lembrando das outras empresas, que muita empresa fechou nessa época aí, né? E aí, o Despertar, ele nasce na pandemia. E aí eu lembrei de a gente que é juazeirense, aqui da Marcela falou juazeirense da Gema, né? Como a gente gosta de falar aqui. E aí eu lembrei do Padre Cícero, né? Que o Padre Cícero tem essa visão de sempre enfrentar Empreendedor, né? Isso, exatamente, a visão bem empreendedora. É tanto que Juazeiro cresceu o que Juazeiro, cresceu. a estátua do Padre Cícero, ela não tem a sua posição da estátua, ela não é em vão, porque ela foi feita naquela estrutura ali, naquela posição, porque ele dizia que dali ele iria ver o Juazeiro crescendo. Interessante. E aí você nota realmente que a cidade de Juazeiro, ela é vista bem estratégica. através, Interessante. E atrás da estátua, né, você vê que não tem, é mais vegetação, né? E o que é interessante que nessa época, nós participamos de uma live. É a primeira live que eu fiz na vida. E aí foi falando sobre o empreendedorismo também. Aí é uma psicopedagoga lá de Minas Gerais. A gente fez o convite para fazer essa live. E quando eu fui fazer essa live, por ela não ser daqui da cidade, eu comprei um Padre Cícero e coloquei lá no cantinho, né, da mesa, né, e as pessoas ficavam assim perguntando por que estava lá o Padre Cícero, porque eu comecei falando sobre o empreendedorismo justamente mostrando a figura do Padre Cícero, porque ela não conhecia e eu fui falar para ela como o Padre Cícero era empreendedor, que a gente tinha aqui na cidade uma romaria chamada a Romaria das Candeias. E eu fui falando para ela que na época do Padre Cícero ele veio uma pessoa falar com ele e disse que não estava vendendo os candelabros, né, para procissão, não estava tendo saída. Aí ele disse, faça bastante, faça muito. Aí o rapaz fez muitos mesmo, né, aí disse, pronto, agora vamos pular a procissão da Nossa Senhora das Candeias. Aí todo mundo comprou os candeeirinhos, né, para ir para a procissão. Foi daí que surgiu a procissão, né? Isso. Massa. Aí você vê a questão do empreendedorismo. E depois desse momento, nós batizamos o Padre Cícero como nosso padrinho da Clínica Solidária. Nossa, e hoje ele faz parte da nossa empresa, né? A gente tem ele lá conosco, para onde quer que nós iremos, ele vai.
Ele vai com ele vai conosco. Junto com vocês mesmo. Isso. Mostrando a história da cidade em si, o cigarro de porta. E hoje a gente tem assim tem um apreço. Um apreço muito grande em ter ele lá conosco. Além de ser uma figura religiosa muito forte aqui, né, na região e no mundo mesmo, foi um grande visionário, foi um grande político também, né? E é bem interessante a influência para muita gente aqui no ramo empreendedorismo, na região do Cariri e no Juazeiro mesmo, né? E eu queria abrir esse momento agora para os nossos convidados aqui. Só para os nossos convidados perguntando. Nossos convidados não, estou sempre com a gente aqui, a equipe. A equipe, né? Antes da equipe começar, eu queria te perguntar um negócio que eu achei interessante. Vendo o pessoal, todas as pessoas da sua área fechando os negócios na pandemia, o que é que realmente te motivou a querer continuar? Tipo assim, não, eu vou continuar. Diferente do pessoal que tá fechando, eu vou persistir. A chegar onde você chegou hoje, o que é que tu acha que te motivou mais? Olha, na época eu acho que a gente não tinha nem essa questão assim de fechar. Ser novo, né? Que o cara, justamente, se o cara tivesse uma mentalidade um pouquinho mais fechada, você querer, não, cara, não acho que não vai dar certo. Chegamos numa fase totalmente errada. Né? Mas eu acredito que foi mesmo essa questão assim. A gente já vinha, principalmente eu e minha irmã, a gente já tinha tido uma experiência com outra irmã sobre empresa, né? E ela teve que ir embora. E aí a gente agregou a começar essa nova caminhada. Eu acho que foi num momento assim, quando você começa, você tantos sonhos. Aquele fogo de querer continuar. Isso, vai dar certo. Você não vê muito o que é bom do começo, é porque você não vê muitos problemas. Só que tá da solução. Da solução, porque você quer ficar naquilo, que é o sonho que você realizou e que você quer continuar. Né? E aí foi bem isso. Ter esse momento de pensar e não fechar, não passava pela nossa cabeça. Pensava em como a gente ia se adaptar àquele formato que estava acontecendo naquele momento. Interessante. Falar dos nossos. Dar um espacinho aí pros nossos roteiristas, né? Câmeras mesmo, aí que vocês não veem, mas eles estão aí, ó, todos atrás. Aí o FF ali, nós estava presente no primeiro episódio, né? Dá um salve aí dele. Vai dar um salve, pai. Dá ao menos uma boa noite aí, né? Boa noite aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vocês têm perguntas vocês têm alguma observação para fazer, pessoal? Queria perguntar se já incentivou alguém para seguir essa profissão. É bem isso o que nós abrimos a nossa clínica solidária, né? Foi justamente para incentivar essas pessoas que não têm essa oportunidade. Então, a gente pensou em incentivar dois públicos. Na realidade, um não foi para ser incentivado, um foi porque a gente viu a necessidade. Porque a psicopedagogia, ela é conhecida como uma área elitizada, porque ela não está muito aberta agora que nós começamos a adentrar os planos de saúde, mas antes só tinha o atendimento psicopedagógico clínico se fosse particular, e aí o custo não era barato, né? E o que foi que a gente viu? E aquelas crianças que estão à margem, o que é que nós iremos fazer para que a gente possa dar um suporte a essas crianças que não têm essa condição de pagar o valor que se é cobrado na clínica. Aí foi aí onde a gente começou, como é que nós iremos começar? Não, aí vamos começar a fazer a formação. Foi aí onde a gente começou a incentivar aquelas pessoas que tinham feito a pós-graduação há muito tempo e nunca teve a oportunidade de ir para a clínica, e nós vamos lançar o estágio. Aí lançamos o estágio. Hoje, a gente tem basicamente um quantitativo de 60 para 70 pessoas estagiárias que já passaram por nós.
né? Que já fizeram um estágio conosco. Então, já é um número, assim, bem considerável para uma profissão dizer assim, tem pessoas qualificadas para fazer? Tem. Aí eu volto atrás à questão da pergunta que o Lucas tinha feito em relação ao que tornar, como é que se torna um profissional bom naquilo. Aí eu faço toda a minha formação, mas eu preciso, o quê? Eu preciso saber se é realmente aquilo que eu quero. Porque quando você não está dentro daquilo que você deseja fazer, você não se motiva. Tem aquele choque de realidade, né? Às vezes não é isso realmente que eu quero. Exatamente. Tem aquele sonho, quando você encara o sonho de frente, não é aquilo. Não é isso aí não dá para mim, né? É interessante que a gente tenha essa condição de também perceber o que realmente é ou não para você. E foi bem assim que a gente conseguiu motivar aquelas pessoas a querer fazer o nosso estágio e saber se realmente era aquilo que ela queria realmente fazer. Infelizmente, pela má informação que é passada para certas pessoas, ou talvez até uma falta de procura mesmo, acaba se criando muito mitos na aprendizagem. Isso. Né? Então, você poderia citar alguns desses assim, que você mais escuta, mais né? bizarros assim, que você já escutou e ficou pensando, meu Deus. Eu vou muito pelos provérbios. Aquele provérbio que diz assim, pau que nasce torto morre torto, né? Cavalo velho não consegue falar, é mais ou menos esse o ditado. Cavalo dá nos seus dentes, né? Negócio assim? Não, Não? não, é aquele que papagaio velho não aprende a falar, é papagaio, não é o cavalo não. Papagaio velho não aprende a falar. Isso tudo na aprendizagem hoje não condiz mais, não condiz. Porque a neurociência, ela vem mostrando para a gente que hoje existe a neuroplasticidade. Que tudo que eu colocar na minha mente que eu quero aprender, eu consigo aprender. O cérebro meio que se adapta à situação, né? Quanto mais você praticando, isso, aí você tem que fazer esse roteiro de praticar, né? Não é somente hoje eu quero aprender a tocar violão. Aí eu pego ali no violão 2 minutinhos, amanhã. Não, eu tenho que ter a persistência para que eu possa realmente assim desenvolver aquele modelo de aprendizagem para que eu venha a aprender aquilo que eu realmente quero. E botar na cabeça também aquela questão que não vem de uma hora para outra, né? Isso. Desde que você realmente, como você falou, se dedique. Porque a gente tá tão acostumado nesse mundo que a gente vive hoje, das coisas ser muito apressada, que acha que tipo assim, se eu estudar 2, 3 minutinhos, um outro dia eu vou estudar mais um pouquinho e vou saber, eu vou aprender. Você parte muito do imediatismo e esquece que tem esse processo todo para você poder aprender, né? Tudo é processo, até mesmo a aprendizagem. A aprendizagem é um processo. Então, por isso que a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, ela trabalha sobre essa questão de como eu vou tirar essa criança deste lugar que ela está para o outro lugar. Até o símbolo da psicopedagogia é uma fita que é chamada fita de Möbius, que é um matemático e um astrônomo, que desenhou essa fita, e dentro dessa fita tem um círculozinho vermelho, azul, e fora da fita tem um círculo vermelho. Aí ele vem explicando que a aprendizagem é isso. Eu tenho que dar as voltas, que é o momento do processo, para eu chegar lá fora, outra pessoa. Sempre respeitando o processo. Sempre respeitando o processo, para eu chegar lá fora, outra pessoa. Como a psicopedagogia trabalha a aprendizagem, ela vem com esse modelo. Já a neuropsicopedagogia, ela traz como símbolo o livro e o cérebro. Porque como eu vou trabalhar a aprendizagem, e eu vou trabalhar a aprendizagem mais voltada para o sistema cerebral, aí ela mostra esse cérebro que vai estar em atividade. Sim. Entendi. Existe. É como se a neuropsicopedagogia ela fosse mais complexa em relação a como a criança vai aprender, é isso? É porque ela vai trabalhar já assim voltada para as crianças
neurodivergentes, as crianças com transtorno mesmo. Como é que eu vou poder saber, enquanto psicopedagoga e neuropsicopedagoga, qual vai ser meu público? Eu posso atender uma criança com transtorno? Pode. Você pode, enquanto psicopedagoga, trabalhar com essa criança. E enquanto neuropsicopedagoga, como é que eu vou trabalhar? É porque esse público já vai chegar diagnosticado. E na psicopedagogia, os que não chegam diagnosticados, você vai ter que fazer o que a gente chama de hipótese diagnóstica, que a gente não dá laudos nem fecha diagnóstico. A gente dá hipótese. Quem é que realmente fecha o laudo? É o médico. Entendi. Então em cima de testes, de observações, Isso. com as crianças, vocês fazem tipo anotações ali. Que é chamada de sessões. Chega né? a fazer encaminhamento? Sim, ou... sim, vai, né? sim. Faz o encaminhamento e também recebe encaminhamento, né? E também ficamos com a criança, né? Depois que nós temos 2 processos, que é o processo de avaliação e depois a gente tem o processo de intervenção. Então, no processo de avaliação é para a gente tipo fazer assim o rastreio, quais são as dificuldades que esse aprendente vem me trazendo. E depois que eu faço esse rastreio, que eu faço o meu relatório e dou toda a minha hipótese diagnóstica e dou à mãe os encaminhamentos para quais especialidades, quais profissionais aquela criança está necessitando, né? Aí ela vai procurar. E se ele tiver muito prejudicado, aí ele fica comigo na minha área, né? Que a minha área é voltada para leitura, escrita e matemática. A gente não pode misturar em querer ficar... a criança chega uma mãe com uma queixa inicial. Não, eu estou trazendo para a senhora porque meu filho está muito ansioso. Ansiedade não é nosso público. Já é a psicopedagogia, a psicologia. Trabalhar mais comportamento, né? Isso. E a ansiedade a gente não trabalha. Mas a ansiedade pode estar fazendo com que ele não aprenda. Aí eu posso até, né, fazer esse trabalho, mas eu vou precisar que a família também traga para o outro profissional para a gente poder... Faz essa colaboração, né? Poder deixar ele num nível adequado, né? A ansiedade, ela estando organizada, a parte de aprendizagem vai se organizar também. Né? Então, nesse caso, é um processo todo investigativo, como você disse. Vocês não dão um laudo, mas vocês fazem um trabalho todo investigativo em cima dos testes que vocês aplicam, da observação, mas vocês quase que chegam a dar o laudo, né? Vocês já mandam pronto aqueles testes que vocês fizeram para um profissional que vocês acreditam ter a possibilidade daquele transtorno. Do que você praticamente você já sabe, mas não tem como vocês dar um laudo porque não é a área de vocês. Vocês precisam do aval, médico, né? isso. Do aval do médico, do especialista que seja o médico mesmo para fazer esse fechamento de laudo. Entendi. Eu acho que nosso sombra aqui, a gente devia depois levar ele lá, né, para fazer uns testes lá, que eu acho que ele tem algum negocinho aí. Tem alguma coisa para falar, Sombra? É verdade que o uso de telas atrapalha o desenvolvimento cognitivo? Principalmente para as crianças, hoje está sendo assim um dos maiores percalços, né, para a nossa época. A ciência, ela fala que o ideal é que as crianças, elas tenham acesso a telas a partir de 10, 12 a 13 anos. Mas na nossa realidade não é isso que a gente vê, né? Até eu tive uma paciente recentemente que eu até parabenizei a mãe, porque a filha estava com 12 anos e ela ainda não tinha celular. E como ela já estava muito prejudicada,
Aí eu disse, mãe, Ó, ainda Sandra, bem, ó, Sandra, sai do celular aí, cara. ainda bem que você não deu. Porque do jeito que ela está com prejuízo, imagine se ela tivesse com o celular, né? Aí a criança hoje, você vê criança com 2 anos, o pessoal já dando a tela. Se os pais bem soubessem, não faria isso. Tá, mas eu encontro uma dificuldade em tentar raciocinar a respeito disso. De, tipo assim, tirar a tela das crianças mais novas. Que a gente sabe que a tecnologia, é o que até a gente comentou no episódio anterior, que ela se expande exponencialmente, né? Vai chegar um momento que não tem como a gente não viver sem a tecnologia em si. Como isso... como é que eu posso explicar? Como é que eu vou conseguir tirar a criança da tela se ele tem muito estímulo visual em tudo quanto é canto a respeito disso, voltado para a tecnologia em si? Porque tipo, é complicado hoje de uma criança não querer se entreter com um celular ou com um tablet ou computador, alguma coisa que tem esse estímulo visual, porque é muito forte para ela, principalmente dela que está se descobrindo, tudo mais. Olha, se eu nunca comi pera, eu não vou saber o gosto da pera. Então é bem assim o celular. Se eu nunca der ao meu filho o celular, ou se eu não ficar perto dele com o celular, ele não vai saber nem que aquilo existe. O problema que a gente percebe hoje é porque os pais, eles não estão com essa visão. Eles já estão tão, assim, cheio de resquício do celular, que é o filho aqui no colo e a mãe com o celular segurando na outra mão com a criança aqui. A partir desse momento, eu já estou disponibilizando a tela para o meu filho. Eu não estou dando na mão dele. Vai gerar essa curiosidade nele. Mas o celular, ele chama muita atenção. Justamente por essa estímulo questão visual, que você né? está colocando. E é interessante também porque com o passar do tempo, a tecnologia, né, que se fala na tecnologia, ela tem realmente esse objetivo de prender as pessoas mesmo quando pequenas, né? Que aí a gente observa que hoje em dia os desenhos eles têm aquelas tonalidades de cores muito forte e acaba realmente causando um certo impacto. É comprovado cientificamente que acaba causando certo impacto no cérebro das crianças, né? Que é adulto, chama né? atenção até da gente, né? Quando o cara tá com uma criança nova, o cara mesmo fica prestando atenção na música tocando, o que é que tá passando. Antigamente a gente assistia Mickey Mouse, Popeye, né? Que passava nos canais as cores mais frias, né? Bem mais tranquila, a gente assim pode dizer. Hoje as cores já são mais vivas, né? Aquele negócio bem claro mesmo, bem... muito prejudicial também, né? É muito prejudicial essa questão da tela. Principalmente para as crianças de 2 anos, né? Desde do entendimento, porque a criança, depois que ela nasce, ela já começa a se envolver com o mundo e tudo para ela são questões de desenvolvimento. Então, se os pais, ao invés de ofertar o celular, também se despregasse dele e fosse comprar jogos, que antigamente as jogos minhas de tabuleiro, filhas, né? por exemplo, não tiveram acesso ao celular, porque na época não tinha. Mas a gente brincava na rua, né? Tinha aquela questão de deixar o filho brincar. Tá, não, mas hoje está muito perigoso, eu não posso soltar meu filho na rua. Mas tem muitos jogos para disponibilizar e até para ter essa questão de você gastar mais energia, né? Porque querendo ou não, a tecnologia torna você mais ocioso. E tem essa dificuldade de você gastar energia. E criança é imperativo, né? Querendo ou não, ela precisa ter essa descarga de energia. E a gente vê muito a questão assim... de se livrar. A gente consegue perceber em alguns pais, assim, eu tô tão cansado, que lá a criança pega e fica intertido de uma certa forma, mas que não é uma coisa boa, e sim prejudicial. Então o pai, não, deixa aqui. Já tem crianças que a gente consegue ver lá no consultório que qualquer coisa que a criança começa a chorar, a mãe, toma o celular, como se
fosse uma chupeta, né? Uma solução. Uma solução, toma, fica aqui. Meio com que você o tá celular. tirando sua responsabilidade de resolver aquele problema e passando. Atenção ao filho, né? Não, eu não tô com cabeça para resolver isso aí, não. Então toma o celular que ele resolve a minha vida. Sem saber que futuramente, mais na frente, isso vai causar muitos danos. Porque o celular, ele deixa você um pouco assim, sem usar realmente o seu cognitivo para pensar e para aprender. Porque lá ele tá dando só as possibilidades. Quando- literalmente mobejada, Uhum. Pra você por lá. E é tão interessante que você nem fica naquilo que ele está apresentando. Você começa a ver um vídeo, aí você começa, aí se não é interessante, pula para outro. Então você não chegou nem a terminar para saber se alguma coisa ali ia lhe trazer aprendizagem. Tá, mas mesmo tendo essa questão de muito conteúdo educacional, ainda continua sendo prejudicial para a criança ter esse contato com a tecnologia mais nova? Porque só que tem hoje em dia essa questão de ter as empresas meio que fizeram algo para que, tipo assim, educassem as crianças, de alguma forma, a aprender a como lidar com seu amigo, a aprender a lidar com outra pessoa. Mesmo tendo essas coisas, ainda continua sendo prejudicial para a criança? Ainda assim, é tanto que foi lançada uma lei recentemente, eu estava até olhando no meu Instagram, que eu até postei quando essa lei foi lançada, não lembro não lembro o número da lei, mas foi lançada mais para o ensino médio, porque foi uma realidade assim, assistida minha, o quanto era desleal a concorrência do professor com o celular dentro da sala de aula. Essa é a política de proibir celulares nas escolas, né? Foi muito boa, porque, olha, estava complicado para quem é professor. Isso aí eu digo com toda certeza, porque eu vi lá no ensino médio, tava que os adolescentes não estavam mais aprendendo, porque na hora da aula, nada mais é interessante, a não ser seu celular. Né? Aí não estava mais conseguindo aprender. Tá, mas eu faço essas perguntas assim, mas com o intuito, tipo assim, tentando englobar pessoas que possam ter essas dúvidas, não que vá ser minha opinião em si. Sim. Mas, por exemplo, como é que eu posso trabalhar com adolescentes, que são o principal foco, né, questão de celular, como é que eu posso trabalhar com adolescente nessa área, justamente, já é mais envolvido com tecnologia, é mais envolvido com celular? Como é que eu vou fazer uma reeducação na escola quanto a isso daí? Porque a gente sabe que é um processo complicado. Eu já vi vídeo no YouTube mesmo, crianças revoltadas ou adolescentes revoltados na escola por conta que não pode usar o celular para isso, para aquilo. Sempre, tipo assim, pra gente que é um pouquinho mais velho, é uma realidade totalmente diferente, que a gente conseguia muito bem diferenciar o uso do celular na escola para a vida pessoal, né? A gente conseguia ter essa diferença. Para os adolescentes de hoje em dia é mais complicado porque eles já cresceram envolto a isso, né? Como é que, não sei se o Suara engloba isso, como é que pode ter essa reeducação para a criança? E principalmente a professor, que é um pouquinho mais complicado, né? Que está lá no pé direto. Realmente, a reeducação, isso foi ter que criar uma lei, para você ver como uma coisa é tão severa. Não tem, assim, uma metodologia que você possa usar para que eles deixem o celular e se conscientizem que aquele momento é um momento de estudar. O fato é que se torna mais complicado os professores terem que lidar com isso agora, né? Exatamente. Foi justamente por Ter esse processo de adaptação, pra né? você ver onde chegou, que quando uma lei é criada é porque já foi usado de todo difícil. Então é aquela coisa, se não vai pelo amor, vai pela dor. De todos os sacrifícios, eu acho que os professores já estavam assim, todos mesmo, pedindo socorro. É igual aquela parada do se tem placa, tem história, né? É porque já estava realmente... Já estavam, assim, no momento, até essa questão, não só a questão voltada para a educação, mas também era um tempo que eles precisavam sair, se sentir outra pessoa, para que a realidade fosse tocada neles, né? Que a gente vê no ensino médio, eu tive uma boa temporada lá no ensino médio, e no primeiro ano das crianças do primeiro ano, quando se iniciava as aulas, a gente começava a ter o quê? Crise de ansiedade. Muitas crianças com crise de ansiedade. E a gente percebia que também algumas era justamente porque
os professores não deixavam pegar no celular. Tinha professor que tinha mais assim uma rigidez, né, de controle, não aceito, não aceito, e conseguia isso aí. Pegando um gancho nessa sua fala, o sistema educacional, ele está preparado para essa neuroatividade? Como é que você acha que... Para atender Ou melhor, crianças sim, pode falar. neurodivergentes, né? Isso, neurodivergentes, isso, desculpa. As crianças neurodivergentes e as pessoas neurodivergentes, eu digo que sempre existiram, né? E eu É até interessante, desculpa até te interromper, mas quando foi que a educação em si, ela tomou de conta, cara, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção nessas pessoas. Quando foi que partiu? Por exemplo, da sua época que você se formou para cá, quando foi que no decorrer da vida e tudo mais, da educação, eles quiseram prestar mais um pouquinho de atenção? Porque como você falou, eles sempre existiram, só que a gente tá dando esse foco um pouquinho mais de cuidado somente agora. Né? Tudo é história, como eu comecei minha fala aqui, né? Uhum. E essas crianças, elas começaram a ser percebidas a partir do momento que elas entraram para a escola. Porque a inclusão foi uma história. inclusive, também temos a lei, também temos a LDB, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Foi preciso se criar uma lei novamente para poder ser cumprido, porque, como eu falei, as leis, elas quando chegam é porque tem que ser cumprida alguma coisa. E o que era que estava acontecendo? Hoje eu até estava assistindo o jornal e falando sobre os manicômios, que não existem mais, que eram antigos hospitais que eles só atendiam essas pessoas que tinham problemas psiquiátricos. E eles ficavam lá isolados, né? E aí nós começamos a entrar em um processo. Então, pessoas que tinham uma neurodivergência, no caso, eles eram considerados pessoas que deveriam ir para o manicômio na época. Tanto que quando eu disse eles sempre existiram, eu até recebi um vídeo recentemente da minha filha falando sobre essa questão. Eles sempre existiram e eram figuras de crianças no isolamento, de crianças presas, de crianças amordaçadas, né? Porque o que aconteceu? A inclusão, ela chegou como... primeiro, a segregação. Ela segregava, primeiro chegou com uma exclusão, que era justamente essas pessoas não faziam parte da sociedade. Uhum. E lá, eu acho que no século XVIII, se não me falha a memória, no século XVIII, quando uma família tinha uma criança que nascia principalmente com problemas físicos, faltando alguma perna, ou então com algum problema físico, não andava, elas tinham que jogar seus filhos no precipício. Era como descartar, porque ele era visto como um espírito que não fosse um espírito bom para aquela comunidade. Então, isso aí chamava exclusão. Tem que tirar daqui, não pode ficar aqui. Aí, com o passar do tempo, começaram a se pensar, vão ter que matar essas crianças, o que é que a gente vai fazer? Aí nós entramos no momento de segregação. Aí eles começaram a encontrar dentro da sociedade um local que eu pudesse destinar, que foi também os manicômios. Aí eles não podem ficar aqui dentro dessa sociedade, mas eu posso deixar eles aqui, dentro dessa sociedade aqui. E a história começou a avançar e também começou a perceber que ainda não era uma coisa que se pudesse dizer normal. Eles eram seres humanos. E por que eles não podiam ficar todos juntos, né? E aí fomos entrando para o momento da inclusão, né? Que aconteceu. Todo mundo junto e misturado. Aprendendo um a lidar com o outro.
Exatamente. E aí hoje nós estamos nesse momento. Mas para que hoje nós estejamos nesse momento, nós tivemos que passar pelo processo, pela construção de tudo isso, todo esse processo, porque tudo é história. Tudo é Eu história. já ia perguntar se esse processo todo foi, então, hoje é uma evolução? Hoje nós já estamos assim com muitas aberturas, né? As crianças já estão dentro da escola, já tem suporte. Mas só voltando a uma pergunta que ele realmente iniciou essa conversa. A educação de hoje, ela está realmente preparada para receber Ainda os neurodivergentes? O que é que está faltando, você acha? Uma coisa que é muito interessante no sistema educacional, é porque as leis, elas sempre aparecem. Eu não falo assim aparecer, não é bem aparecer. Elas chegam à base lá de cima. E todas as vezes que chega é como se caísse uma bomba. Elas não preparam quem está na base. Não dá essa preparação. Os professores, principalmente do ensino médio e da universidade, eles ainda têm muita dificuldade sobre essa questão da inclusão, porque eles são professores de áreas específicas. Lembra que eu falei sobre a pedagogia? Sim. Pois é bem assim. Por ele ser de áreas específicas, o tempo dele, junto com aquele aluno, é um tempo rápido, né? Apesar que passa o ano todinho, mas ele entra e é 45 minutos, 50 minutos dentro da sala de aula. Nem sempre é todo dia, né? E nem sempre é todo dia. Aí não tem aquela preparação de primeiro vamos formar os professores, vamos dar uma formação para que eles possam compreender, né, que vai chegar esse público e que não tem mais volta. O que eu dizia aos meus professores do ensino médio, que eu era professora da sala do AE. E eu falava, olha, não tem mais volta, isso aí é uma coisa sem volta. Se hoje a gente tem 15, quando for no outro ano a gente vai ter 20, no outro ano vai ter 25, e a proporção é essa, porque eles estão vindo do ensino fundamental. E o público hoje está muito crescente, né, em relação às crianças neurodivergentes. Está tendo uma crescente bem rápida em relação a isso. A gente, então, pode fazer uma separação tanto do sistema educacional há algum tempo atrás, e aí hoje a gente enfrenta outras dificuldades no sistema educacional, que envolve também o celular, que a gente estava falando, né? E qual é, assim, a previsão da educação daqui a 10 anos? O que é que você acha como é que vai estar? Olha, é uma coisa assim que não dá para ter essa previsão, porque está tudo assim muito rápido. Se torna imprevisível, né? Se torna imprevisível. Muito, tudo acontecendo assim com muita velocidade, né? Principalmente essa questão da tecnologia, que são coisas que todo dia são lançados coisas novas no mercado, o celular bastante atualizado, muitas notícias, né, dentro do celular, muitas informações, e aí não dá para pensar. Eu penso que a educação ela possa ganhar com isso, mas quando se é trabalhado tudo no limite, porque todo excesso corre o risco de ser prejudicial. Então tudo tem que ser muito balanceado. Falando aqui há 10 anos, né? 10 anos, muito tempo, né? No tempo que a gente vive hoje, a tecnologia super avançada. Será que esse trabalho do psicopedagogo ou do neuro, será que ele pode ser substituído por máquinas
Tipo, será que a gente vai É. ter, ao invés do professor robô, Um robô ou sei lá, ensinando, ensinando? Eu espero Um que não. vídeo. Eu espero que não, né? Eu espero Já que a pensou? figura do professor é uma figura de Sempre suma vai ser algo importância, importante, né? E eu até sempre falava assim, Faz parte do conhecimento também, né? Do Uhum. professor aluno, né? e é diferente você estar com uma pessoa lhe passando o conhecimento do que você está numa tela de celular tentando o conhecimento sozinho. Isso é verdade. Você precisa ter muita dedicação e ter gostar muito de estudar. Porque sábado mesmo eu estava dando a aula e eu falando para as meninas, gente, essa área tem que estar sempre lendo, tem que estar buscando. Aí uma aluna pegou e disse, professora, e é uma coisa difícil, porque hoje ninguém quer mais ler. Verdade. Eu disse, pois vamos logo pensando nessa questão da leitura, porque isso isso é muito importante. E enquanto a figura do professor, eu fico imaginando por que é que um professor não ganha bem. Bem mesmo. Porque ele forma todas as outras profissões. Aí eu sou professor de medicina e quando eu termino, que ensino tudo, passo todo o meu conhecimento para aquele profissional que ele vai atuar como médico, ele ganha mais do que eu, que sou professor. Eu defendo muito essa classe, porque é a minha classe. Eu nunca vou deixar de ser professora. E é interessante Nem justamente quero. num país onde se é cobrado muito essa questão da educação e tem esse respaldo da educação mesmo aqui. E justamente os principais que formam a educação da pessoa não são tão valorizados como Não deveriam são. ser, né? Eu acredito que essa desvalorização, ela se passa muito pela nossa cultura mesmo, né? Desde o nosso, da nossa conquista, né? Que o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil já estava lá. Foi conquistado. E aí, com as reformas de Pombal, que é assunto para outros podcasts, né? As reformas pombalinas. Não vai misturar. Não. E aí, pelo contexto histórico, né? Era como se a gente tivesse que mostrar para o cenário nacional que a gente tinha que ter professores, muitos professores para ensinar muita gente, né? Porque aí existem muitos escravos no Brasil, apesar de que a questão da escravatura no Brasil foi um período curto em relação à escravatura do restante do mundo, né? E aí o Brasil teve aquela necessidade realmente de ter vários professores para educar. E aí veio os jesuítas, né? Veio a reforma de Pombal no século XIX, ainda em 1800 enfim. Mas eu acho que é muito parte disso aí também, Uma herança da cultural, questão né? da cultura. Porque em outros lugares, na China, por exemplo, no Japão, O próprio Japão. o professor já é considerado uma Mestre autoridade mesmo, né? lá, todo mundo faz Como reverência. Jesus, né? O Isso, mestre. exatamente. Ana Lúcia, a gente já está chegando no final do nosso podcast. E aí a gente abriu uma rodada de perguntas. Inclusive, a gente tá falando aqui, eu gosto muito de falar, o Rodrigão também. E A gente vai abrir espaço agora, né? nossos designers, querem nossas falar alguma sombras. coisa aí? Sim, lembrando, assim que terminar as perguntas de vocês, a gente fez a enquete no Instagram. A gente fez algumas enquetes no Instagram, perguntando pro pessoal. Tivemos, acho que algumas perguntas, a gente vai separar alguns melhores para ajudar também o processo, né? Sim. Para você, os que você conseguir responder bem, se não conseguir, não tem problema não. Viu? Certo. Vamos lá. Aqui foi separado algumas perguntas, né, para Ana. E a primeira é: você já teve vontade de atender a família ao invés do filho? Muitas vezes. É muito interessante essa pergunta, porque às vezes não é a criança que está com dificuldade de aprendizagem, é o pai. Que tem a dificuldade de aprender a lidar com o filho. E com lidar com o filho e lidar com a situação que está em voga no momento, né? E às vezes a gente olha, começa a atender o filho e diz, ele não tem problema. Quem tem problema, está precisando de ajuda, não é nem problema, né? Quem está precisando de ajuda são os pais. E como fala isso pro pai? Aí a gente espera assim
terminar tudo, que tem um momento dentro das nossas sessões que é chamada de devolutiva. E aí a gente, na devolutiva, a gente fala tudo sobre o filho e dá alguns encaminhamentos para os pais e para a escola também. Que a escola precisa saber o que era que a gente estava fazendo e o que é que ela vai poder ajudar a criança lá, né? E aí, nesse momento, aí a gente vai colocando nessas questões, algumas questões que a gente viu enquanto estava fazendo as sessões. Tem uma sessão que a gente chama de anamnese, que é uma entrevista com os pais. E lá eles relatam desde quando eles pensaram em ter essa criança até os dias atuais. Aí a gente vai pegando o gancho daquilo ali, né? E no final, é um quebra-cabeça, né? Como eu falava para as meninas, Como eu falava para as meninas sábado, olha, a psicopedagogia, você tem que gostar de investigar, porque ela vai bem nesse ramo de investigação. Você vai juntando uma sessão à outra, o que o paciente está fazendo, o que a família falou, um protocolo que você mandou para a escola, e quando ela trouxe de volta, que você começa a ler, casa com o que está acontecendo ali, né? E quando a gente termina, aí a gente precisa passar para os pais o que foi que tudo aconteceu, e quando a gente percebe que os pais também precisam de um acompanhamento, aí a gente também faz esse encaminhamento. Entendi. Mais algumas perguntas? Bom, a próxima pergunta está mais para uma crítica. A escola ensina para a vida ou para passar na prova? Essa aí pegou pesado, né? Uma pergunta aqui do Maurício. Maurício, eu gosto de pensar que a escola, ela ensine para a vida. Mas como eu já tinha falado anteriormente, a gente tem que ter uma balança nas coisas, né? Hoje, nossos adolescentes não estão com esse pensamento de estudar para a vida. Ele está ali, às vezes, por uma obrigação, porque o pai está em casa dizendo que ele tem que estudar, porque ele precisa ir para a escola, porque o que é que ele pensa do futuro, o que é que ele quer com isso no futuro. Mas a escola, ela é uma porta aberta para muitas coisas na vida da pessoa. Se nossos adolescentes hoje tivessem assim interessados, porque em relação ao período que eu estudava, eu ia, quando o professor passava um conteúdo novo, eu tinha que ir pesquisar na biblioteca. E aí eu tinha que pegar os livros para poder encontrar o conteúdo. É diferente que hoje você Google, isso, assim. Né? E o Google está lá, lhe dando tudo. Mas também tem essa questão que o sistema de educação que a gente tem hoje em dia também não... Eu vejo que, tipo assim, eles não ajudam tanto você a querer conhecer mais as coisas. Já porque é algo já pré-pronto e que é o suficiente só para você aprender, para você passar nessa matéria e pronto. Não é algo que você criaria gosto. Eu vejo assim, eu posso estar realmente enganado, mas eu vejo assim. Rodrigo, aí eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar porque eu sou uma defensora da educação. E mesmo por eu ser também uma professora, eu vou lhe dizer porque eu discordo. Porque olha como hoje nós temos oportunidades. Lá atrás não existia intercâmbio. Hoje é bem... Sim. Hoje, meu Deus do céu, você não vai para outro país estudar porque você não quer, né? Lá atrás, eu não tinha livros disponibilizados na escola. Eu falo da escola pública, né? Que é bastante diferente da escola particular, assim, em relação a aberturas. Incentivos, né? Incentivos. Né? Sim. Tem muitos incentivos. Lá, quando eu estava no ensino médio, são vários projetos que aparecem, projetos magníficos, em todas as áreas. Até para você se tornar um artista, tem projetos voltados. Muitas bolsas também. Muitas bolsas de estudo. Então, assim, a educação,
brasileira em cunho não privado, ela lhe abre muitas portas. Muitas portas mesmo. Agora, o que é que está acontecendo? Os adolescentes estão tão acostumados a tudo tem que vir a mim. Tudo mastigado, né? Que eu chamo assim, hoje, os adolescentes, de adolescentes provedores. O que são isso? São pessoas que tu tem por obrigação de me dar. Essa que é chata. E eu concordo com você. Porque realmente eu mesmo falo por minha época, quando eu estava estudando, que era justamente desse jeito assim. Sabe que tinha muito conteúdo, se era passado, mas poucas pessoas que se interessavam em querer ir. E sempre foi assim. Tinha que estar nessa insistência do professor. Não, pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo mais. Aluno é aluno. Quando chega na sala de aula para sentar, você pode estar em que nível for, você é aluno. Você fica querendo burlar algumas coisas, querendo dar uma pescadinha em outras, né? Mas a questão de você ver a educação hoje somente para passar para uma prova do vestibular, eu nem vejo tanto assim, porque você vê aí que o Enem, ele é para botar para estudar. Mas tipo, você acha que a grade curricular que a gente tem hoje, ela dá esse incentivo a querer fazer com que, como você falou, esses adolescentes provedores, eles queiram ir, pelo menos ter esse gosto de querer ir atrás? Você tem uma ideia como a educação ela tá tão boa, principalmente o ensino médio, assim, nós estamos falando, toda ela é boa, mas eu estou falando do ensino médio por conta dessa abertura para o futuro. Porque o ensino médio é onde vai abrir a porta para a universidade, né? Para um outro eixo mais, eixo superior, realmente, como dito, é falado. Recentemente, nós tivemos uma alteração no sistema em que foi modificado todo o ensino médio para estes. E aí, o aluno tinha a oportunidade de escolher qual eixo que ele ia fazer, porque os eixos iam justamente fazer parte do que ele ia escolher para a profissão. Que é o novo ensino médio. Que é o novo ensino médio. Aí você vê como assim, não é só a escola ensina para a vida ou para passar. É você quem tem que saber o que é que você quer. O que é que você está administrando por isso. Você falou da questão da obrigação, né? E aí eu me lembrei o porquê você ir para a escola, né? Aí eu me lembrei do Sombra, né? Ele dizia que na sexta-feira ele não faltava por causa do cuscuz e da calabresa. Era um incentivo. Oxe, mas Quem me dera na minha época ser cuscuz e calabresa. Era bolacha. Eu tô brincando assim, mas é uma realidade também bem triste, né? Em relação a família que tem realmente criança, adolescente ali, que realmente conta com essa alimentação da escola, né? A gente brinca e tudo, mas é um negócio realmente muito sério e triste, né? E a criança que esteja com fome, ela não consegue aprender. Porque eu vou ficar pensando na minha fome. Você pode estar falando na minha frente e tudo, mas minha fome, meu estômago roncando, falando mais alto. Como é que eu me concentro, né? Tudo tem um porquê, né? E assim, tudo que acontece no sistema, ele está acontecendo porque houve alguma coisa, algum gatilho para que aquilo acontecesse. Eles vão, é como se fosse você dentro da sua casa. O sistema é bem assim. Eu, dentro da minha casa, vou começando a perceber o que é que eu preciso melhorar, o que é que está faltando organizar, o que é que eu ainda preciso comprar. Sim. E o sistema, ele vai nesse mesmo roteiro. Juntamente com os profissionais, coordenadores, né, vão nesse mesmo roteiro. Está faltando a gente, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Então, vamos inserir isso. Aí, por isso que, às vezes, quando eu falei que a dificuldade que vem lá de cima para baixo, mas tem coisas que vêm e dão certo. E outras que vêm e não dão.
mas eles sempre estão pensando em melhorar. Isso é a realidade. Próxima pergunta aqui é da Gisele. Dá para aprender qualquer coisa em qualquer idade mesmo? Hoje, né, nós já demos uma pincelada sobre esse assunto, porque hoje a neuroplasticidade, ela dá essa abertura, né? Eu só preciso focar. Eu preciso ter disciplina. Para quem não entende, fala pra gente o que é que seria a neuroplasticidade. Assim. A neuroplasticidade é como o nosso sistema, né, o nosso cérebro, ele se apropria do conhecimento. Então, quando eu começo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem meu. Dirigir. Nunca peguei num carro. Mas aí eu vou para a autoescola, aí tem aqueles primeiros momentos, né? Aí eu dou umas erradazinhas, não consigo sair, eu engato a marcha, quero passar a marcha, mas ainda não tenho aquele conhecimento, meu cérebro ainda não pegou todo o direcionamento para que eu não olhe. Sim, até se acostumar. Até aí depois o que é o perigo? O automático. Que quando eu vou para o automático, eu perco medo. É por isso que muitas vezes acontece muito acidente, porque eu estou num automático. Eu já sei como é. Eu entro no carro, pá, bato a porta, puxo o meu cinto. Tá no automático. Primeira, ré, e saio, né? Não é bem o carro automático, é o automático do ser humano que exatamente. já tá tão acostumado a fazer aquilo que nem... Porque a neuroplasticidade aí já se deu. Entendi. Já se deu, Então, eu já aprendi. Por isso que, Gisele, aprender dá sempre em qualquer idade, né? Para se aprender, não tem essa questão de idade. Você pode aprender em todo o tempo da sua vida. Agora, disciplina, viu, Gisele? O que é que você quer aprender? Foca, que vai dar tudo certo. Próxima pergunta. Bom, a Juliana aqui está perguntando se o autismo ele é algo dessa década mais recente, então se o autismo só tem em crianças ou se já é diagnosticado em adultos ou até mesmo adultos que não sabem. Como eu vinha falando, sempre existiram crianças neurodivergentes. Só que lá atrás a gente não tinha o conhecimento, nem tínhamos a nosso favor a neurociência, né? E agora, no momento atual, a gente consegue perceber assim, com mais rapidez, quando uma criança é neurodivergente, que seja crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com dislexia, crianças com TOD, essas são as crianças neurodivergentes. E o autismo, ele é hereditário. Uma vez autista, sempre autista. A chance de passar para próximo da família é grande? Sim. Mesmo quando não há laudo em si ou casos na família, tipo, sei lá, acontece que eu tive um filho, ele foi o primeiro da minha família. No caso, ele não foi o primeiro da minha família. Tipo assim, já algum do meu antepassado já teve. É tipo isso? Pode também. Porque tanto ele é hereditário, como tem a outra parte que a gente chama por questões ambientais, certo? Que seria alguma situação, isso mesmo, Lucas. Alguma situação que a mãe passou na gestação, inalação de coisas tóxicas, né? Algum momento que ela comeu alguma coisa envenenada. Pode também. Acho que até o alcoolismo também. O alcoolismo, né? entra excesso, assim. Né? Por isso que eu sempre falo, tudo em excesso é um perigo, né? É bom quando a gente tem a balança na vida da gente. Então, o autismo, uma vez autista, sempre autista.
o que é que eu posso melhorar na vida dele? Se eu tenho um autista que é chamado, que está no nível 3, que a gente tem 1, 2 e 3, o 3 é o nível antigamente chamado severo, eu posso trabalhar para que ele saia do nível 3 e vá para o nível 1. Agora, eu não tiro ele do autismo, certo? Ele pode sim chegar a ser visto uma criança que teve um bom desenvolvimento. Mas, para isso, a família tem que estar. Se é uma criança que precisa ser medicamentado, né? Se é uma criança que precisa de medicação, que ele esteja fazendo esse processo de acompanhamento e também as terapias junto, que as terapias ajudam bastante, muito mesmo. Então, eu não tiro ele do espectro, mas eu posso tirar ele do nível que ele se encontra para um nível melhor, que é o nível 1. Então, para ele permanecer nesse nível, até o final da vida, ele sempre vai ter que estar fazendo esse acompanhamento. Sim, e ele pode sair do nível 1 para o nível 3 também, se ele não estiver fazendo esse acompanhamento, né? E então, Juliana, né? Agora é Juliana. Juliana, antigamente, o que foi que aconteceu com os nossos adultos? Os nossos adultos não eram diagnosticados. Porque antigamente as crianças eram vistas como crianças danadas, falta de peia, falta de educação, né? E a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Hoje, muitos adultos ainda não conseguem entender se ele é ou não autista, porque às vezes fica com o preconceito de e se reconhecer dentro disso, ou de ir buscar. Passei a minha vida toda sendo assim, hoje eu já estou adulto, para que eu vou me interessar em saber se eu sou ou não? Então, essas são as questões dos adultos. Mas, no consultório, a gente já está começando a receber, né? Pessoas com diagnóstico mais tardio, né? Uhum. São os diagnósticos tardios que a família começa a perceber. E a pessoa também começa a perceber que tem alguma coisa errada. Mesmo depois de uma vida toda de vida, interessante. Aí estão indo atrás, né, até para uma qualidade de vida. Porque quando eu estou na fase adulta, teve questões que eu já consigo compreender, né? Isso é o que se a gente imagina. Eu tô adulta, eu já consigo compreender melhor as coisas que são certas e as coisas que são erradas, onde é que chama nas funções executivas do controle inibitório, que é o controle de você saber a hora que você deve fazer e a hora que você deve parar. Então, na fase adulta, eu já tenho meu controle, para mim ter meu controle inibitório já mais aguçado, né? Mas com adultos que são TDAH, por exemplo, eles não têm o controle inibitório, mesmo eles já sendo adulto. Eles têm esse prejuízo. Interessante. Vamos para mais uma pergunta? Vamos adiantar logo, que a gente já está com um pouquinho de tempo, né? Qual a próxima pergunta, Sombra? O Vinícius Alves aqui está perguntando que com o avanço da tecnologia, hoje em dia é muito comum o autodiagnóstico. Está sentindo alguma coisa, algum sintoma, você vai lá e pesquisa sobre, ao invés de procurar um profissional da área, um médico, alguma coisa. E o que mais se sabe a respeito é pessoas que se autodiagnosticam com TDAH. Ele quer saber o quanto isso é comum. É muito comum. Como eu estava falando, sobre a questão tardia e a informação. Né? Como a gente hoje é só ir lá e perguntar as características de um TDAH, aí já mostra, né, as características, e eu sempre digo para minhas estagiárias, cada ser é um ser. Ele pode ser TDAH, mas algumas características que tem nesse TDAH, possa ter nessa outra pessoa com TDAH. E possa não ter também, e ele ser TDAH também, né? Porque tem um cruzamento de outros transtornos junto que vai mesclando muito essa questão do diagnóstico.
é raro uma criança vir só com um diagnóstico. Então, como são muitas coisas parecidas, aí fica se entrelaçando uma coisa na outra. E o que eu sempre falo, é por isso que a gente precisa estudar, porque eu tenho uma criança que é TDAH, que ela possa ter uma característica também voltada para o TEA, mas ela não vem a ser TEA, mas pelo avançado, eu não consigo distinguir se ela é autista ou se ela é TEA, porque há essa cultura de características juntas, né? E hoje as pessoas lá na escola, eu tive que fazer assim um trabalho entrando nas salas, porque eu ficava muito desconfortável quando eu vi os alunos brincando com o outro e dizendo assim, tu é autista. Aí eu ficava desconfortável, porque ser autista não é que você seja uma coisa ruim. Não é uma coisa, se torna um termo pejorativo, né? E aí, no meu primeiro momento, eu tive que passar em todas as salas falando sobre a questão do autismo, para que eu não pudesse mais ouvir nos corredores essa fala, né? E também a internet também faz com que tenha essa banalização dessas coisas, né? Faz com que seja algo realmente pejorativo. E muitas pessoas hoje também acham por interessante se autodiagnosticar e dizer que é aquilo, sem nem ser, né? E tem o contrário, tem aquelas pessoas que são adultas, que precisam e não se reconhecem. Isso, é verdade. É um mundo muito complexo, mas assim, precisa que a gente estude para a gente poder não estar, muitas vezes, com essas questões pejorativas em relação ao outro ou em relação a si mesmo. Porque hoje eu tô com o meu humor alterado, aí você chega para mim, aí por eu estar com o meu humor alterado, não quero conversa não, que hoje meu TDAH tá lá em cima. E você sabe que você realmente é TDAH ou você está se dando esse diagnóstico, né? Então, é bom que sempre procure um profissional, se você está achando que você se você está vendo essas características, se está fazendo essa leitura na internet e está batendo com você, é bom que procure, Vinícius, procure um profissional da área e vá lá, né, saber se realmente tirar a prova, se é ou não é. Aproveitando, Ana Lúcia, já que a gente está na parte final, a gente tem um espaço aberto para você divulgar o seu espaço, as redes sociais da empresa, tanto como a sua também, profissional. E aí pode ficar à vontade. Aonde está localizada a empresa, em que momento a gente pode, ou quem está assistindo pode levar para fazer alguma avaliação, algum trabalho assim. Primeiramente e novamente, né, agradecendo por essa participação, de estar aqui com vocês. É um momento muito gratificante, porque eu acredito que o conhecimento ele só é válido quando ele é repassado. Não adianta eu ter uma bagagem e não transmitir para pessoas que possam ter interesse nisso, né? E a minha empresa ela está localizada lá na Rua São José, na Clínica Despertare, o Núcleo Despertare, na Rua São José, ali nos Salesianos. E eu também fico lá, trabalho lá com o atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico. E quando o seu filho estiver assim, apresentando dificuldade de aprendizagem, né, a área é minha. Quando tiver com problemas relacionados à leitura, escrita e matemática, aí você procure a psicopedagoga ou a neuropsicopedagoga para saber se seu filho está realmente precisando de ajuda e o que se tem outras coisas juntas, né? Quem quiser me acompanhar,
no Instagram, eu tenho o meu Instagram particular, que é NeuroPP Ana Lúcia Lemos. Esse é o meu Instagram. E o Instagram da clínica é Núcleo Despertare, tudo junto, Núcleo Despertare. E é só essas duas, essa rede social que eu mais utilizo. Certo. A gente vai colocar o link na descrição, Isso. né? Para que Isso o pessoal quiser dar uma conferida no Isso, trabalho, tem uma tirar né? alguma dúvida, quiser entrar em contato, a gente disponibiliza no link no Instagram para entrar direto em contato com vocês, ou então, através da gente aqui, o pessoal entra em contato e aí a gente pode estar passando também, viabilizando esse contato. Agradecer né? também o pessoal que mandaram as perguntas, né? É interessante ver essa participação. Sim. Que também ajuda para a gente poder entender, né, o que é que está circulando, aí, quais são as dúvidas que estão passando aí fora, e agradecer por a participação de vocês. Isso aí, vamos encerrar? Vamos encerrar. A gente agradece muito ter participado da gente aqui hoje, né? O papo poderia continuar mais, mas devido ao tempo, né? Que a gente já tá bem tarde, vai deixar para uma próxima oportunidade. Verdade. A gente quer um próximo episódio com você aqui, para estar falando um pouquinho mais a respeito de autismo mesmo em si, né? Tem uma bagagem interessante da gente debater. Né? E encerramos mais um episódio de hoje, pessoal. A gente agradece vocês. Isso, Quer falar pessoal, alguma coisa, Lucas? só agradecer novamente o pessoal aí que tá dando uma força, seguindo a gente, compartilhando os vídeos do YouTube, né? Deixando comentários, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente no crescimento do canal. Principalmente agora, né? Que a gente tá tentando ter esse crescimento em si, né? Isso, e vocês ajudando aí, a nossa intenção também é trazer muitos e muitos convidados para que a gente possa ter várias outras vezes uma noite de bastante conhecimento, como a gente acabou de ter aqui, tá, pessoal? Então, não esquece, é super importante pra gente deixar o like, compartilhar o nosso vídeo Exato. sempre, tá? E aí, pra quem ainda não segue a gente lá no Instagram, o @F5podcast, tá bom? E aí, qualquer coisa, só falar com a gente, né? Isso mesmo. Uma sugestão a gente tá por aí. de convidados, né? Também alguns temas que a gente Isso, possa sim, estar sim. trabalhando aqui também nos próximos episódios, tá certo? Exatamente. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. E é isso, F5 fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu.